Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu desejo que sim. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu desejo que todos estejam bem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos guia, o Senhor nos dá instrução. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, irmã Asnaida. É isso, Tarcísia? Aleluia. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Ministério de Mulheres de Avivamento, onde todos os dias nós estudamos juntos um capítulo, né, na sequência, porque é um estudo bíblico de todos os dias. Bom dia, Terezinha, irmã Terezinha. Bom dia, Edneuza. Bom dia, Damiana. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mi. Bom dia, Dani. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Nós temos feito esse estudo com muito amor, né? Com muita dedicação, com muita entrega de todos nós. Todos nós temos nos entregado muito aqui todos os dias, né? Aos que conseguem estar ao vivo, aos que não conseguem, que assistem depois, porque é um estudo bíblico. Para quem sempre teve vontade de entender um pouco mais do Evangelho, do Novo Testamento, né? Para quem tem esse desejo de interpretar o Novo Testamento, então nós começamos esse ano, desde o livro de Mateus, agora nós já estamos em Marcos. Então, para você que está aqui hoje pela primeira vez e tem esse desejo de entender, de fazer a leitura com o conhecimento, com a interpretação, você pode procurar nesse Instagram, vai ter lá desde Mateus capítulo 1 até os dias de hoje, amém? E aí você tem aí bastante textos para estudar, amém? Para honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Bom dia, Esther, bom dia, Meire, bom dia, Estela, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar para começar o nosso dia. Hoje foi um dia diferente para minha família. Nós levantamos, na verdade, nós estamos desde a oração da madrugada, né? Desde as 3 horas da manhã nós estamos acordados. Aí terminou a oração da madrugada, nós fomos para a igreja, fizemos uma oração das 5 às 6 lá. Foi maravilhoso, foi muito lindo. Uma oração presencial dentro da casa do Senhor, onde nós louvamos, agradecemos, pedimos, né? Consagrei o ministério que é do Senhor, apresentei a vida de cada uma de vocês, que o Senhor abençoe todas vocês, mulheres de Deus, filhas de Deus, que buscam esse levantar na presença do Senhor, amém? Até estava vindo embora agora, meu esposo dirigindo, eu fiz um vídeo rapidinho de uma represa que nós temos aqui na nossa cidade, lindo, o nascer do sol. Depois vocês olham lá para vocês verem. Glórias a Jesus, né? Nós vamos começar toda segunda-feira na nossa igreja, esse horário das 5 horas da manhã, presencial lá, uma oração e um louvor para entregar a nossa semana. Amém? Vamos orar? Por isso que hoje eu cheguei, ó, um pouquinho, acho que deu uns 4 minutinhos atrasado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos orar? Para honra e glória do nome do Senhor, feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entro agora nas cortes celestiais, Pai. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que esse ministério é do Senhor, que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir através da minha vida. Eu sou só um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Seu Espírito Santo traga para nós uma palavra de revelação, de direcionamento, uma resposta, Pai, diante das orações que cada um aqui tem levantado diante da presença do Senhor.
Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas, dos seus filhos, que estão aqui presentes, em nome de Jesus, dos que assistirão depois, Pai. E peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor nessa hora a nossa semana de trabalho, Pai. Hoje é o primeiro dia do trabalho da nossa semana. Nós entregamos a nossa semana de trabalho nas mãos do Senhor. Pedimos que o Seu Espírito Santo nos dê toda a sabedoria para que diante de todas as situações e circunstâncias do nosso dia e da nossa semana, o Senhor possa nos instruir, nos dar a direção ao que devemos fazer, Pai. Porque nós temos buscado, Senhor, fazer tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor. Nós temos buscado viver longe do pecado. Pai, em nome de Jesus, restaura famílias, Pai. Famílias que estão destruídas, Senhor. Envia os seus anjos dentro desse lar agora. Restaura essa família, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos no poder santo do Senhor de restaurar corações, de tirar corações de pedras e trazer corações de carne a todo aquele que tem o coração endurecido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo todo espírito de distração nessa manhã agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que o nosso coração e a nossa mente está aqui atento, ligados, conectados à Tua palavra, Pai, conectado ao Senhor. Ah, Jesus, como nós te amamos, como nós precisamos do Senhor na nossa vida. Visita o nosso coração, examina-nos, ajude que nós saibamos nos examinar todos os dias. Organiza tudo que está fora do lugar na nossa vida, Espírito Santo. Nós damos liberdade ao Senhor para organizar todas as coisas que não estão alinhados conforme a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os clientes de todo aquele que aqui está presente e tem negócios, Pai. Que os clientes dessas pessoas, desses empresários, de quem trabalha com venda, que esses clientes, Senhor, sejam tocados por Ti, a buscarem de acordo com a necessidade, aquilo que cada um tem para oferecer, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que a bênção do Pai em abundância está sendo derramada sobre os seus negócios, sobre os negócios da sua família, em nome de Jesus. E se você ainda não tem um emprego, se você está desempregado, eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que ainda essa semana haverá uma oportunidade de emprego para você. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso Pai. Só o Senhor pode nos proteger de verdade. Só o Senhor pode nos colocar na sombra das tuas asas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca sobre cada um de nós agora uma nova armadura das cortes celestiais, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Revestidos, Senhor, nós estamos com o Teu poder, na nuvem da glória do Senhor. Aleluia! Glórias a Jesus, aleluia! Guia-nos, Senhor, guia os nossos passos pelo dia de hoje, por toda essa semana, que os nossos negócios fluam em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam sensíveis, Pai, a enxergar tudo aquilo que o Senhor nos mostrar. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro e é isso que eu peço.
Todas as manhãs nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado. E toda a honra e toda a glória do Senhor e sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu desejo que vocês todas sintam essa presença gloriosa. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Atos 16, hoje, nós vamos ler. Esse capítulo nos traz hoje, fala para nós hoje sobre chamado, conflito, consolidação do evangelho na Macedônia, que é um ponto muito importante, que nós vamos entender também, tá bom? O contexto desse capítulo que traz para nós é o início da segunda viagem missionária. Nossa, minha cabeça tá voando. Normal, viu? Quando você começar a sentir a presença do Espírito Santo, a sua cabeça vai ficar assim. A sua mente fica assim, flutuando. Eu desejo que você viva essa experiência na presença do Espírito Santo. Amém? É o início da segunda viagem missionária de Paulo, tá? O evangelho aqui cruza a Macedônia, que é a Grécia romana, Filipos, que era a colônia romana estratégica, que tinha leis, costumes e privilégios de Roma, mas havia também a presença nesse lugar de pretores, que eram os governadores romanos com autoridade judicial, e lictores, essas palavras que a Bíblia traz, lictores, que é o oficial romano. Esses lictores, eles aplicavam açoites com varas. E esse ambiente jurídico explica várias cenas desse capítulo, tá bom? E nós vamos ler agora. Versículo 1, do 1 ao 5, nós vamos ler. E aí eu vou trazer uma explicação. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficaram mais firmes na fé, e o número de cristãos aumentava a cada dia. Então, aqui nós vimos que Timóteo, ele tinha uma mãe judia, crente. Amém? Mas o pai dele era grego. Apesar disso, ele tinha bom testemunho, as pessoas falavam bem dele naquele lugar. Então, Paulo circuncida Timóteo. Não como requisito de salvação. Não. Nós já lemos sobre isso ontem. Não é o requisito de salvação, mas uma estratégia missionária. Olha só a sabedoria. Como estratégia missionária, que era o quê? Remover qualquer obstáculo que desse acesso às sinagogas. Entende? Então, Timóteo foi circuncidado para que ele não fosse barrado, para que não houvesse nenhum obstáculo da entrada dele em alguma sinagoga, porque qual era a missão? Qual era o objetivo? Levar o evangelho. Entende que então, diante da missão de obedecer ao que o Senhor pede, não tem barreiras que impeçam. Você faz o que for preciso que seja feito para que você continue a levar o evangelho. Amém?
Glória a Deus. Então, eles entregam ao povo aqui. Eles entregam ao povo as decisões do Concílio de Jerusalém. O que é isso? Eles esclarecem para o povo. Em Jerusalém, então, teve essa reunião e a decisão foi essa. Ou seja, eles levam tudo com muita clareza, tudo com muita verdade. Eles não ocultam nada. Isso mostra as igrejas fortalecidas e crescendo. Então, eles sempre entregam ao povo todas as decisões que eram feitas em Jerusalém. Lembra que nós lemos no capítulo ontem que acontecia... Qual que é a palavra, gente? Me fugiu agora. Concílio. Lembrei. Todo o concílio que acontecia na igreja em Jerusalém, eles sempre abriam ao povo, para que o povo soubesse tudo que tinha sido conversado e decidido. Amém? Então, o ponto-chave que nós vimos aqui nesses 5 primeiros versículos é a flexibilidade missional sem negociar o evangelho. A circuncisão aqui, nesse caso, é contextualização e não doutrina de salvação. Foi uma estratégia para que não houvesse obstáculo. Entendeu? Porque senão você pode falar assim, mas como assim? Ontem falou que não precisava circuncidar, hoje circuncidou. É por causa disso. Tá bom? Para que não houvesse obstáculo para segurar eles de não entrar em nenhuma das sinagogas para poder pregar, tá? É uma maneira de ter acesso aos lugares onde o evangelho pode salvar vidas para Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 6 agora, que vai falar sobre a visão que Paulo teve em Troade. Versículo 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Olha só, então foi uma visão, tá? Ele teve uma visão de um homem lá da cidade da Macedônia pedindo por ajuda. Versículo 10. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Amém? Glórias a Jesus. O que aqui nos traz? Até o versículo 10. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar nas cidades de Ásia e Bitínia, como nós lemos aqui, eles não pregaram. Entende que eles não pregaram onde o Espírito Santo não deixou. Eles tiveram um discernimento e não desobedeceram. Eles não fizeram nada sem a autorização do Espírito Santo, tá? Isso nos ensina aqui que em tudo nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo. Entenda que, deixa eu te dar uma chave aqui. Quando você for chamado para orar na casa de alguém, ou orar por alguém, ore antes ao Espírito Santo. Nós estamos aqui para orar, sim, é verdade, nós estamos aqui para fazer o ID, nós estamos aqui para levar o evangelho, né? Para espalhar o evangelho, para expandir o reino, sim, nós estamos aqui para isso. Mas assim como esses apóstolos, esses discípulos não faziam nada sem direcionamento do Espírito Santo, esse também deve ser o nosso posicionamento diante do reino como discípulos de Deus. Nós devemos sempre conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, essa família precisa de uma palavra. Espírito Santo, essa família está precisando que o evangelho seja levado. O Senhor vai comigo? Vamos comigo, né? O Senhor quer que eu esteja lá? E aí você faz um silêncio. E aí, se você sentir a paz, o Espírito Santo vai te trazer paz. Você vai se ver naquele lugar. É a confirmação. Se o seu coração estiver agitado, se você estiver sentindo ansiedade,
Mas é uma ansiedade que te perturba, tá? Porque se for a tua primeira vez, mesmo você sentindo paz, a ansiedade que você vai sentir é diferente. Não é bem uma ansiedade, pode ser assim uma insegurança de não falar o que precisa. Não tira isso da sua cabeça, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Amém? Então, quando você pedir uma orientação ao Espírito Santo, se você sentir coração acelerado, um sentimento que não está te trazendo paz, não vai. Tá bom? É um procedimento que você não pode esquecer de fazer, tá bom? Em tudo, para tudo. Eu faço isso muito, faço isso antes de ir na casa de alguém, faço isso antes de aplicar a libertação, enquanto o Espírito Santo não fala assim, ó, agora tá pronta para libertar. No caso de tratamentos, tá? Com atendimento. Eu não inicio a libertação. Porque antes de uma libertação, precisa ter conhecimento do Evangelho. Precisa entender o que é uma libertação, tá bom? Aproveitando a oportunidade e já respondendo a dúvidas de muitas pessoas que vêm me perguntar, que já fica aqui gravado, todo atendimento que eu faço, em nome de Jesus, não tem custo, tá bom? É um atendimento gratuito, só precisa, se eu não tiver horário, entrar na fila de espera, tá bom? Que assim já fica respondido para todos que têm dúvida, e muitos não me procuram achando que tem custo. Não, não tem custo, eu não cobro nada. Tá bom? É tudo para o reino do Senhor em nome de Jesus. Então, nós vimos aqui que eles não foram levar a palavra nessas cidades porque o Espírito Santo não deixou. Mas em Troade, que é o nome da cidade, Paulo vê um varão macedônio pedindo ajuda através da visão. Não foi? Ele teve uma visão, como está dizendo aqui no versículo 9, naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia ajuda. É isso que mostra aqui. Então, nota que quando ele diz aqui, ó que lindo, no versículo 10, nós resolvemos partir logo para a Macedônia. O nós aqui, ele traz que Lucas se junta ao time, o autor de Atos, médico. Lucas está aqui junto, por isso o nós. Então, qual que é o ponto-chave aqui dessa parte, desse trecho para nós? Deus, ele fecha portas reais para abrir a porta certa. Entendeu? Deus, ele fecha portas que às vezes você tem certeza que é aquela e não é. Porque ele tem uma porta certa para você e não é aquela que você achou que era. Então, entenda que missões devem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus e não pelas oportunidades. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, é a oportunidade que eu tenho, é agora, eu vou pegar porque senão eu vou perder. Pode ser uma cilada. Se você entra nessa porta sem pedir orientação ao Espírito Santo, você pode estar caindo em uma armadilha que vai te trazer prejuízos emocionais, financeiros, prejuízos de tempo, e com isso você demora um pouco mais para alcançar os planos de Deus na sua vida. Amém? Só um minutinho. Amor, por favor, fecha aquela cortina para mim até na metade, porque o sol vai chegar e vai bater aqui. Então é sobre isso, tá bom? Agora o versículo 11, só até a metade, tá? Versículo 11. Diz assim, ó. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samothrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas.
Depois, Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Aleluia, glórias a Jesus. Aqui, então, nós vimos aqui, ó, nessa parte, que eles foram, então, de Troade a Filipos. Filipos era a principal cidade da Macedônia. E também colônia romana, tá? Era uma colônia romana, essa cidade. Então, sem sinagoga formal nesse lugar, eles procuraram um lugar de oração, à beira do rio. Jesus buscava muito por lugares assim, né? Então, entenda você que levar do evangelho, falar de Jesus, você pode falar em qualquer ambiente. Assim como eles não tinham um templo ali, né? Não tinha um lugar para oração, não tinha um lugar para levar o evangelho, mas eles escolheram a beira de um rio. Hoje nós temos, para quem mora em lugares que tem rio, tem esses lugares maravilhosos onde você pode buscar um monte de oração, buscar essas beiras de rio, praças, campos. Como é bom falar de Jesus nesses ambientes assim, abertos, cheios de natureza, é muito bom. Nós sentimos ali a presença do Senhor através do vento tocando a nossa face. Às vezes está tudo parado e aí você faz uma oração e pede uma resposta e você sente aquela brisa passando. É o Senhor que te responde. Um passarinho que chega e canta em um momento inesperado. É o Senhor dizendo, ó, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou te cuidando, eu estou te tratando. Então não se prenda de lugares, eu preciso de um lugar. Não, você não precisa de um lugar específico, você só precisa da presença do Senhor. Pode ser até na calçada da sua casa, na garagem da sua casa. Amém? Desde que tudo seja em espírito e em verdade, que sejam com um coração genuíno, um coração quebrantado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos buscar. Comece a buscar seu momento com o Pai assim. Busque um lugar que você gosta na sua casa ou próximo da sua casa. Enfim, nós sempre temos um lugar de refúgio, onde nós nos encontramos de uma maneira diferente com o Pai. Amém? Então nós vimos que então eles foram buscar por esse ambiente. E aí lá começaram a conversar, né, com as mulheres que estavam ali naquele lugar, e uma daquelas mulheres que estavam ouvindo eles se chamava Lídia, e ela era vendedora de púrpura, assim diz as escrituras sagradas, que era um produto de luxo. A venda da púrpura era considerado um produto de luxo ligado a elites. Só pessoas muito ricas conseguiam comprar, né? De Tiatira é o nome da cidade, que é considerada como a Ásia Menor também, tá? Mas essa mulher, Lídia, ela tem o coração aberto pelo Senhor. Ela tem o coração entregue a Deus. Ela e a sua casa foram batizadas, assim diz as escrituras sagradas, em verdade para nós. E aí ela também abre a casa para a missão do Senhor. Ela oferece a casa aqui a eles, para que eles possam ficar hospedados, né? E ela ainda diz em humildade, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Os discípulos falando aqui, que eles ficaram então na casa dela. Veja que o evangelho, ele alcança todas as redes econômicas e todas as famílias. Todo aquele que abre o coração, o evangelho entra, acontece a transformação, acontece a restauração, assim como na vida dessa mulher, a família dela toda foi batizada. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. E assim nasce a igreja de casa em Filipos. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 16 agora, quando fala na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro.
E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Veja que essa moça tinha dono. Ó, donos, seus donos. Tinha então homens que ganhavam dinheiro com o que ela fazia. Ela era escrava deles. Assim diz. Essa escrava estava com um espírito de adivinhação. Espírito de Pitom estava sobre ela, gerando lucro aos seus senhores, que eram os donos dela. Versículo 17. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Vejam que, mesmo ela possuída de demônio, ela reconhece a missão de Paulo. Mas Paulo, pelo discernimento espiritual que tem, repreende em nome de Jesus aquele demônio. Então, para vocês entenderem que o demônio, ele é um imitador de Jesus. Satanás, os seus demônios, ele é um imitador das coisas de Cristo. Por isso nós devemos ter discernimento espiritual, porque muitas pessoas podem estar falando como profetas e com discernimento espiritual você olha e fala, é um falso profeta. Quando você vive na verdade da palavra, quando você vive em obediência aos princípios, quando você conhece a palavra, é muito fácil de você reconhecer um falso profeta. Porque sempre vai ter aquele pouquinho de mentira. Satanás e seus demônios usam de sofisma. Você sabe o que é sofisma? Ele usa 90% de verdade e coloca 10% de mentira, e é onde as pessoas caem na emoção. As pessoas que vivem na emoção, que vivem pela emoção e não guiadas pela palavra, elas caem nos sofismas. Porque movidas pelo sentimento da emoção, elas caem. Mas quando você está posicionado, conhece a palavra, você não cai. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter discernimento espiritual na presença de Deus. Toma posse dessa palavra, que através da busca que você está fazendo em conhecer a verdade do Evangelho a ser revelado na sua vida, eu declaro que você vai ter discernimento espiritual para discernir os falsos profetas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Aqui nós vimos então, onde que eu parei? Deixa eu pensar. Até o 18, né? Até o versículo 18. Ó, então, só para fechar até o versículo 18. Essa mulher era escrava dos senhores que ganhava dinheiro com as adivinhações dela, certo? E aí ela vai, segue os apóstolos aqui, segue eles, os discípulos, fala que é Jesus que está falando, mas Paulo tem discernimento e repreende esse demônio em nome do Senhor Jesus. Então, entenda uma coisa, o Evangelho liberta pessoas. O Evangelho de Jesus liberta pessoas, mas ele fere economias baseadas em explorações religiosas. Entendeu? Ele liberta, mas ele fere também a parte econômica de uma religiosidade que explora para ganhar dinheiro. Entendeu? Glórias a Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É usada uma palavra assim que diz backlash. Backlash. É a reação negativa ou contra-ataque que acontece quando a pregação do evangelho ou uma ação correta confronta interesses estabelecidos.
interesses econômicos, interesses políticos, culturais ou religiosos. É a expectável backlash. Amém? Versículo 19. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, olha só, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Olha só. Então nós vimos aqui que os donos daquela mulher que recebeu a libertação ficaram inconformados. Eles não aceitaram porque eles ganhavam dinheiro com ela. Então, eles apresentaram Paulo e Silas ao fórum para serem julgados ali. Então, houve uma acusação sobre eles. Eles estão perturbando a cidade. Foi isso que disseram. Eles estão trazendo perturbação para a cidade. E estão propagando os costumes não romanos. Ou seja, estão fazendo coisas que nós, romanos, não aceitamos e não praticamos. E o que nós vimos aqui? Que os pretores mandam açoitá-los com varas pelos lictores. Açoite sumário acontece aqui, sem devido processo. Acontece um açoite sumário, sem um devido processo, simplesmente por serem autoridades. Ordenaram que desse uma surra neles. Mau uso da autoridade, mau uso do poder. Deus vê tudo, sempre. Glórias a Jesus. Então, houve a prisão deles, certo? Aconteceu a prisão deles, a prisão interior e tronos, que significa tornozeleiras de madeira, que nós vimos aqui, e imobilização dolorosa. Então, o que nos mostra aqui, nessa parte? Que cidadãos romanos tinham proteção. Cidadãos romanos tinham proteção, que é uma lei que chama Lei Valéria e Pórcia. Existia essa lei lá, para proteger os romanos contra açoites sem julgamentos. Presta atenção. Existiam leis. 2 leis que protegiam os romanos, uma chamada Valéria e a outra Pórcia. E essa lei, ela protegia os romanos que eles não poderiam ser açoitados sem julgamento. Entendeu? E Paulo e Silas foram açoitados sem julgamento. Então, a violação disso terá consequências, tá bom? E nós vamos continuar lendo aqui agora. Versículo 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha o que eles estavam fazendo. Louvando ao Senhor. Eles tinham acabado de tomar uma surra. E eles estavam louvando ao Senhor. Olha como isso nos ensina. Quantos privilégios nós temos. Nós devemos parar de reclamar por tão pouco. Nós devemos agradecer mais do que reclamar. Agradecer mais e murmurar menos. Amém? Versículo 26. De repente, então eles estavam orando e cantando, tá? De repente, o chão tremeu tanto
que abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Aleluia, Jesus. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Olha só. Diante da dor que eles tinham passado, da surra que eles tinham levado, então eles levantaram um clamor de louvor e hinos a Deus. E os presos todos ouviram. Por quê? Aqui cita dessa forma: todos ouviram, para gerar um testemunho. Ali foi gerado um testemunho de pessoas. Amém? Um testemunho público. E aí aconteceu o terremoto, onde abriu todas as portas e todas as correntes foram soltas. E o carcereiro, então, quando viu que aquilo estava acontecendo, ele pensou: fugiram e vão me matar. Então, antes, o carcereiro, então, já pensando que as autoridades iam matar ele porque os presos fugiram, ele pegou a espada para se matar. Mas Paulo impediu essa tragédia. E falou: nós estamos aqui, não faça isso. Então, tremendo ali, o carcereiro, né, entra na cela, fica de joelhos diante deles e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Porque o carcereiro viu que aquilo não é normal. Não foi normal o que aconteceu na prisão, onde Paulo e Silas estavam presos. Então, o que eles responderam para aquele carcereiro? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Então, ali eles anunciam a palavra para aquele homem e para a família dele também. Obrigada, Jesus. E aí o carcereiro lava as feridas deles, cuida deles, né? O que significa isso? Por que a palavra de Deus trouxe que o carcereiro foi cuidar das feridas, dos ferimentos dele? Por que a palavra trouxe? Fruto de arrependimento. O carcereiro se colocou em posição de arrependimento. Ele estava gerando um fruto de arrependimento. E isso trouxe sobre a vida dele um batismo imediato, né? Não só sobre a vida dele, mas sobre a casa dele também, sobre todos da família dele. Houve mesa posta ali na presença de Paulo e Silas e houve também muita alegria naquele tempo de comunhão da mesa ali, onde todos se assentaram para fazer a refeição. Amém? Então, olha só, a graça gera a fé. Obras de reconciliação e comunhão dentro de uma casa. Amém? Glória a Deus. Como no caso desse carcereiro, o evangelho não é fuga da dor, mas redenção dentro dela. Amém? Aleluia, Jesus. Versículo 35 agora. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Pode ir embora em paz. Então entendam que durante a noite,
Com tudo aquilo que aconteceu, o carcereiro levou os dois para a casa dele, alimentou esses dois, cuidou das feridas deles pela surra que eles tinham levado e devolveu eles na cadeia. Porque no dia seguinte eles estavam sendo soltos pelas autoridades, né? Mas, assim diz no versículo 37, Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos. Aí, ó, as consequências do que eu li agora há pouco. Somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. Eles foram açoitados sem julgamento. É isso que fizeram com eles. Continuando. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então, os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cidade e foram para a casa de Lídia. Lembra Lídia, a mulher que vendia púrpura? Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Olha só. O pretor é o governador. É como um governador. É o nome dado também à autoridade governante local. Tá bom? Então, o pretor manda libertar discretamente eles. Mas Paulo apela. Paulo fala, não, aqui não. Aqui não, aqui é o meu Jesus que tem que ser respeitado, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. E aí, então, Paulo apela, nós somos cidadãos romanos. E fomos açoitados sem julgamento. E agora? Vocês descumpriram uma lei. E aí, o pretor e os oficiais tremem, né? Ficaram com medo. Ó, as escrituras estão dizendo que eles ficaram com medo pela infração grave que eles cometeram. Eles tiveram medo. E aí as autoridades, então, acima dos policiais comuns, vêm até eles e pede desculpa para eles. E ainda oferece escolta para eles saírem. Então todo o povo viu ali aquele movimento. Então antes, e aí fala também a palavra de Deus que antes deles saírem, eles visitam Lídia e consolam os irmãos que estão ali na casa dela. Então a visita na casa de Lídia, que a Lídia foi uma das primeiras mulheres, né, que eles encontraram quando eles sentaram ali na beira do rio, como nós lemos no começo, para conversar com o povo e levar o evangelho. Então, antes de sair da cidade, eles passam na casa de Lídia, levam uma palavra de consolo aos irmãos que estão ali, levam alegria e depois eles partem. Então, veja que Paulo não aceita a liberação silenciosa. Ele exige uma reparação pública, não por orgulho. Entenda, não é por orgulho, mas para proteger a jovem igreja que estava nascendo ali e dignificar a missão do Evangelho de Cristo. Amém? Sempre, em tudo, sempre eles tiveram o cuidado e o amor de sempre honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, até esse ato dele de fazer com que as autoridades viessem e pedissem desculpa do que fizeram, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. O que nós recebemos hoje no capítulo 16 de conhecimento? Nós recebemos a revelação da verdade que toda a missão da nossa vida, seja profissional, seja uma missão pessoal num projeto que você tem de ajudar pessoas, seja qual for a sua missão, ela sempre deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Portas fechadas fazem parte do discernimento. A visão
na Macedônia, muda o eixo geográfico do Evangelho. Entenda que, mesmo quando parece tudo muito perfeito, vem até você uma bandeja linda, aí a pessoa fala assim, só que você tem que responder agora. Agora. Então eu prefiro consultar o Senhor e perder a oportunidade do que responder na hora e dar uma resposta que não é da vontade do meu Senhor. Porque tudo que Deus abençoa dá certo, prospera, cresce e multiplica. E tudo que não é da vontade dele, que nós fazemos onde ele não está, nós temos prejuízo. Porque tudo que nós fazemos guiado pela nossa emoção e pelo nosso sentimento dá errado. Amém? Algumas vezes eu tive certeza que era uma coisa na minha vida e não era. Era outra. E às vezes até a coisa que eu tinha rejeitado, e aí foi aquilo que Deus me deu. Teve momentos que eu tinha certeza que era aquilo ali e era aquele e não era outro. E aí Deus me mostrou que não. Que era exatamente o que eu tinha rejeitado, que era para mim. E depois eu entendi o porquê. Porque a nossa emoção julga. Os nossos sentimentos, os nossos olhinhos chegam a brilhar. Cuidado. Porque pode ser uma grande cilada de Satanás. Para te destruir, para te trazer prejuízo. Amém? Então, tudo nós precisamos ser guiados pelo Espírito, tá bom? E nós entendemos aqui muito bem, que ficou muito bem esclarecido, que a circuncisão de Timóteo foi por missão, não por justificação para salvação. Entendeu? Vimos sobre a libertação espiritual daquela mulher que era escrava daqueles senhores, que eles usavam a vida dela para ganhar dinheiro com ela. Houve uma libertação espiritual, sim, mas houve também uma desestabilização de sistemas lucrativos. E isso trouxe uma afronta, um confronto, uma opressão, que nós vimos aqui, tá bom? Triste realidade, né? Mas nós precisamos ter esse conhecimento para termos o discernimento espiritual diante as situações parecidas com essa, tá bom? Nós vimos sobre cidadania e justiça. Cidadania e justiça. O uso legítimo dos direitos civis para proteger a testemunha pública da igreja. Que foi no caso aqui, eles eram romanos. Então, nós vimos o uso legítimo dos direitos civis para proteger a testemunha pública. Tá bom? Isso nós temos também. Nós temos direitos diante de leis para usar a nosso favor. Em verdade. Em verdade. Tá bom? Nunca com mentiras e trapaças. Porque de Deus a gente não esconde nada. Nós vimos uma casa como núcleo de igreja, que foi a casa da mulher Lídia. Então, nós vemos que conversões familiares gera hospitalidade e discipulado doméstico. Então, quando há uma conversão, casas abrem para que o evangelho seja levado, para que o evangelho seja derramado. Eu sempre vejo o evangelho sendo derramado, porque é exatamente assim que eu me coloco. Eu quero derramar o amor, eu quero derramar a bondade, a generosidade na vida das pessoas, para que as pessoas sintam, não de uma forma formal, mas humana. Humana, levar o amor, a generosidade, a bondade de Jesus de forma humana e não formal. Tem que fazer o bem porque tem que fazer o bem. Não, não é assim. É você demonstrar o bem através das suas atitudes, através da maneira que você se coloca diante das pessoas, sem escolher. Tá bom? Nós não devemos escolher a quem ajudar, já falei sobre isso.
E nós vimos também que houve alegria em meio à dor. Essa parte foi linda, hein? Alegria em meio à dor. Louvor na prisão. Mesmo eles tendo sido acabado de ser surrados, eles estavam louvando. E a alegria também pós-batismo daquela família, da família da mulher Lídia. Amém? E também da família do carcereiro. Houve alegria. Aleluia. Houve alegria. Essa é a marca do Espírito Santo na vida das pessoas. Alegria em meio à dor. Alegria. Alegria em meio às dificuldades. Tá difícil, você chora, você ora, você louva, mas você consegue sentir alegria porque a fé te sustenta. A fé te dá o sentimento e a certeza. A fé te dá a certeza que Deus está com você, que você não está sozinha. Então, hoje é um dia bom, hoje você vai fechar um bom negócio, já consagra ao Senhor. Agradece a Deus pelo que você vai viver no dia de hoje. Tá com o negócio pronto, é só o dinheiro entrar? Agradeça, consagra ao Senhor. Não esqueça de devolver a parte de Deus. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dê aos governantes o que é dos governantes e a Deus o que é de Deus. Amém? É a palavra que diz. Seja obediente. Em nome de Jesus. Tá bom? Por que a Bíblia diz dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus? Porque é nosso dever devolver o que não é nosso. Então você recebe o seu salário. Dê a César o que é de César, então você vai pegar o seu salário e você vai pagar os seus impostos. Amém? Do valor que sobrou, você vai tirar a parte e dar a Deus o que é de Deus. Tá bom? E você vai tirar a 10ª parte e entregar ao Senhor, na casa de Deus, para que o reino continue. Ah, mas e se eu entregar e se a igreja não for... O problema da igreja não é seu. É o que está no teu coração. Você fez a tua parte com Deus. Agora, se o líder da igreja não fizer a dele, aí é ele Deus. Você tem que fazer a tua parte. É a tua salvação. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Em aplicações mais cirúrgicas, para finalizar, nossa, 8:06 já, vamos correr. Portas fechadas. Se você força oportunidades boas, você está ignorando as portas que Deus tem para te oferecer. Então, se você força oportunidades boas, você ignora que Deus fecha portas boas para abrir a certa na tua vida. Tá bom? Então, conveniência não é sinônimo de direção. Entenda isso. Estratégia versus a verdade. Está disposto aos ajustes práticos? Como Paulo e Timóteo? Sem modificar o núcleo da mensagem? A mensagem é essa, entrega essa mensagem exatamente assim, sem modificar. É assim que nós temos que fazer, tá bom? Ah, mas eu vou mudar um pouquinho porque a pessoa vai se sentir bem. Não, nós não estamos aqui para agradar o ego de ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade para a pessoa se posicionar e viver em verdade. Tá bom? Quando a fé custa, a libertação de alguém pode cortar lucros de terceiros. Tá preparado para o contragolpe? Eu tô. Em nome de Jesus, eu desejo que você esteja também. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A sua casa pode ser um posto de avanço do reino de Deus. Igreja na mesa. Preparar a mesa, fazer um café, falar da palavra do Senhor. Levar paz, às vezes a pessoa está tão perturbada, leva um pouco de paz para essa pessoa. Dissipa uma mente que está acelerada. Leva um pouco de calma para essa pessoa, através da sua calma, entende? Então a sua casa pode ser um posto do reino de Deus, como forma de hospedagem, de discipulado,
de oração, tempo de mesa. Amém? Ou a sua fé é apenas no culto e no palco? Pensa nisso, tá bom? Em nome de Jesus. Esse capítulo, ele é um padrão muito maduro para nós. Ele nos traz que nós devemos estar prontos e desejar ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos estar prontas para pagar o preço de caminhar com Jesus, proteger a dignidade pública do Evangelho, que é não distorcer a verdade do Evangelho em público por medo. E nós precisamos discipular casas, cantar no escuro. Tá escuro? Canta. Tá chorando? Canta também. Tá doendo? Canta também. Caminha chorando e plantando. Caminha chorando e lançando sementes. Mas não para. Não para de buscar o Senhor. Porque sempre vai doer. Caminhar com Jesus é difícil, mas caminhar com Ele também é difícil. A diferença é que caminhar com Jesus, você vai ser salvo, e sem Jesus não. Vai queimar no fogo do inferno. É uma verdade. Então você escolhe o teu difícil. Qual difícil você quer? Caminhar com Jesus ou sem Jesus? Porque os dois lados é difícil. Os dois lados são difíceis. Tudo que Satanás e os demônios dele te dá para facilitar a tua vida, uma hora você vai ser cobrado. E aí essa hora dói. Dói demais, pode custar a tua vida. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar? Busca sempre aumentar a sua fé em tempo de comunhão com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Tire um tempo. Você tira tempo para tanta coisa, para comer, para assistir TV, para mexer no celular. Você tira tempo para tanta coisa. Começa a tirar um tempo para o Senhor, um pouquinho mais. Tá bom? É preciso. Em uma vida corrida, tem pessoas que vivem no carro o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem pessoas que são Uber e tem pessoas que andam mesmo de carro para lá e para cá, porque faz parte da profissão sem ser Uber, mas vive dentro daquele carro mais do que qualquer coisa. Então, para um pouquinho. Quando você vê uma paisagem que te toca, o Espírito Santo te chama, para um pouquinho. Fala, Senhor, como é lindo ver as árvores balançar e as águas se mexer. Contemplar as coisas que Deus criou também é uma maneira de orar. Porque você está sendo grato pelo que os seus olhos estão podendo ver. Muitas pessoas não podem ver porque não têm a visão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu peço ao Senhor Jesus que nos guie. Senhor Jesus, guia-nos. Assim como o Senhor guiou Paulo e Silas em tudo. Durante todo o trajeto. Aonde deveriam ficar e onde não deveriam ficar. Fecha, Senhor, em nome de Jesus, as portas erradas da nossa vida e abre as portas certas. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor faça isso por nós. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos prontidão para obedecer ao Senhor. Dai-nos prontidão, meu Pai, para sermos obedientes ao Senhor. Dai-nos coragem para cantar no escuro. Coragem para cantar à noite. Aonde for. Cantar em meio a lágrimas. Dai-nos, Senhor, força e coragem, em nome de Jesus. Dai-nos a fé, Pai, para nós crermos cada dia mais no Teu agir, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. Ensina-nos a usar os nossos direitos, assim como a Tua palavra de hoje nos trouxe, Pai. Ensina-nos a usar o nosso direito para proteger o testemunho do Teu Evangelho, em verdade, e não o nosso ego. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Que a nossa casa seja lugar de palavra, mesa,
e lugar de batismo. Que a nossa casa seja usada para levar a tua palavra, Senhor. Que saibamos e que nós possamos aprender a fazer um tempo de mesa, um tempo de comunhão entre irmãos, ou até mesmo entre pessoas da nossa família, Pai. Nos ensina isso. Nos traz esse despertar no nosso coração, em nome de Jesus. E que a alegria do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, permaneça em nós, mais do que tudo. Que a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, tome todo o nosso interior, em nome de Jesus. E assim nós possamos derramar, Pai, em nome de Jesus, também na vida de outras pessoas, essa alegria e esse amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento diante do Senhor. Apresento ao Senhor a vida de cada uma das pessoas que estão aqui agora, Pai. Estamos todos reunidos em nome de Jesus, buscando a verdade da Tua palavra, a leitura todas as manhãs, mas não só a leitura, Pai, e sim o conhecimento, o entendimento do que cada versículo nos traz em verdade. Obrigada, meu Deus, porque nós temos as nossas funções em perfeitas condições. Nós podemos ouvir a palavra, nós podemos ler, e o Senhor nos abençoou com a inteligência onde nós temos o entendimento, Pai. E eu peço ao Senhor, dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos mais sabedoria, para que nós possamos, junto com a nossa inteligência que o Senhor nos deu, compreender toda a verdade do Teu Evangelho, para que nunca mais nós sejamos enganados por pessoas quando disserem que é a palavra do Senhor. Nós queremos conhecer a palavra do Senhor para nos proteger contra falsos profetas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Espírito Santo, toca no coração de todos nós agora. Enche o nosso ser com a Tua presença, aviva-nos de forma poderosa hoje, mais do que ontem, assim nós desejamos que seja. Que a nossa casa esteja sendo lavada com o sangue do Cordeiro agora, dissipando toda a treva, todo espírito de contenda, todo espírito de escassez, todo espírito de avareza, todo espírito que traz medo de perdas, todo espírito que traz medo de falta de coisas, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus e declaro que essa casa é do Senhor. Essa casa habita o Espírito Santo do Senhor, onde a Tua glória, Pai, se faz presente agora, em nome de Jesus. E todos os membros dessa família, Pai, todos os membros da família dessa pessoa que se faz presente aqui agora, estão recebendo nessa mesma hora a Sua bênção, Pai. Em nome de Jesus, bênção que transforma, bênção que restaura, Pai. Em nome de Jesus, as bênçãos que traz o refrigério da alma, que nos posiciona diante do Senhor, porque é o Teu Espírito Santo que nos convence, Pai. Homem nenhum pode nos convencer de nada. É o Teu Espírito Santo que nos convence, é o Teu Espírito Santo que nos chama. É o Teu Espírito Santo, Pai, que nos trata, que nos cura. Ah, Jesus, obrigada. Em Seu nome, Jesus, nós estamos clamando pela transformação da nossa vida e da nossa casa, pela transformação dos nossos familiares de corações endurecidos. Ah, Espírito Santo, leva a cura, Pai, a todo familiar nosso que está acamado. O Senhor me mostra um familiar que está acamado aqui agora. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo visita agora essa pessoa. É uma mulher, ela está acamada. E o Espírito Santo visita ela agora. Vai, Espírito Santo, onde ela está agora. Em nome de Jesus, toca no topo da cabeça dela até a sola dos pés com o Teu fogo. Fogo que cura, em nome de Jesus. Fogo que restaura,
em nome de Jesus, que toda enfermidade deixe o corpo dela agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura, restauração completa da saúde, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Levanta, mulher. Levanta, assim diz o Senhor. Ranayaba suricanta rabaz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Eu declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor, que esse ministério é teu, Pai. E é o Senhor que conduz toda a verdade aqui, todos os dias. Em nome de Jesus, eu declaro que a nossa vida depende do Senhor. E o nosso dia está entregue em suas mãos para que o Senhor nos conduza diante de todas as responsabilidades que cada um de nós temos para fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa hora. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Espírito Santo te guie em tudo que você precisa fazer. Amém? Em todo o seu negócio, entra nos lugares, consagra ao Senhor. Amém? E se você cuida da sua casa, esse é o seu trabalho, glorifica cada cantinho do seu lar. Cada cantinho que você vai arrumar, arrume glorificando por você tê-lo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Deus te abençoe. Até amanhã.